Bem, hoje estamos diante de um caso de uma paciente de 49 anos de idade, com sintomatologia para a vértebra de L4, L5, do lado direito. E aqui nós poderíamos perceber, esse aqui é o canal vertebral, tá vendo? Canal vertebral, cada bolinha dessa aqui é uma raiz espinhal que está descendo para a região inferior. E aqui nós temos um sinal compressivo na região posterolateral, uma coisa bastante pequena, mas uma vez que não melhorou com tratamento conservador, foi indicado procedimento cirúrgico por via endoscópica. Isso aqui é uma região da vértebra de L4, L5, num corte transversal. Nessa outra fotografia, nós temos aqui, olha, a presença da hérnia, tá vendo? É uma hérnia pequena, descendente, L4, L5, comprometendo o forame, ou seja, o local onde sai a raiz da vértebra de L4 e a raiz que desce para a vértebra inferior a nível de L5, S1. Vocês lembram muito bem que a raiz que sai em L4, L5 é a raiz emergente de L4 e a que desce para a região inferior, que sai aqui embaixo, é chamada a raiz transeunte. Então, a primeira coisa que temos que fazer é justamente marcarmos as linhas para colocar o fio guia, que é esse que você está vendo entre L4 e L5, agora à direita para a gente. E na imagem perfil, nós temos que ter aquele exato posicionamento. Isso foi realizado através do planejamento na ressonância magnética. E aqui é a agulha que foi introduzida para alcançarmos aquelas duas radiografias. Esse planejamento da ressonância é que nós vamos chegar exatamente ao interior do forame, aonde sai a raiz emergente e passa para a vértebra de baixo a raiz transeunte, que é justamente o local onde nós vamos realizar a descompressão do disco intervertebral, no canal vertebral. Bem, então aqui, isso tudo aqui é o forame vertebral, por onde sai a raiz da vértebra de L4. Aqui nós temos o pedículo, é justamente essa imagem que nós estamos querendo alcançar desde o planejamento da ressonância magnética. Então aqui nós temos o pedículo, aqui nós temos a chamada SAP, que é a articulação que está na região posterior, e a raiz espinhal está descendo nesse sentido aqui, ó, de 3 para as 6 horas. Esse fundo aqui é o disco intervertebral. À medida que a cirurgia vai avançando, essa imagem vai ficar bem mais nítida, como nós vamos mostrar na sequência. Aqui é a raiz espinhal. Está vendo ela aqui? Aqui é a raiz emergente, está ela aqui. Então, em cima é a SAP, disco intervertebral ao fundo. Do lado esquerdo nós temos o pedículo. Então, aqui em cima nós já retiramos aquele muro que é justamente a SAP, que é o processo articular. Nós encontramos ao fundo, afunda um pouquinho aí, afunda um pouquinho aqui, lá embaixo, a chamada raiz transeunte, está aqui ela, aí já completamente liberada. Nós temos a hérnia de disco que está aqui, olha, esse branco aqui é a hérnia discal. Mostra agora a raiz emergente aqui em cima. Aqui é a raiz emergente, é a raiz que está saindo no processo, no forame vertebral de L4, L5, e a outra raiz, que é essa aqui, está descendo em direção à vértebra de baixo. Então, aqui estão as estruturas: raiz emergente, raiz transeunte, e ao fundo da ferida, né, da via de acesso, nós temos a hérnia de disco, que vai ser retirada a seguir. Finalizamos o procedimento, foi retirada a hérnia de disco aqui embaixo, né? A hérnia estava exatamente nessa região. Isso aqui é a raiz transeunte, e agora vou mostrar a emergente, e aqui a outra raiz, olha, a raiz emergente, tá vendo? A raiz emergente é que está saindo entre L4 e L5, completamente liberada, porque foi retirado o para-articular, ou seja, a articulação que estava comprimindo essa estrutura, que é a raiz emergente. Retirando essa muralha óssea, é que nós conseguimos enxergar essas duas raízes espinhais, que é justamente o objetivo da nossa cirurgia, a descompressão dessas duas raízes.